Olá, meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida. Olha, a gente tem falado muito sobre neurologia, né? Mas você também é onco, né? Oncologista. Olá, Bel. Pois pela minha formação, eu também tenho título de especialista em oncologia, fui neuro-oncologista durante muitos anos. Juntei as duas especialidades que eu tenho. Mas, na verdade, atualmente eu me dedico muito mais à neurologia geral, onde eu também tive a minha formação. Eu tive a minha formação em neurologia geral, depois em neurocirurgia, e lá na frente, em oncologia, porque eu estava me dedicando à neurocirurgia oncológica. Então, achei que devia fazer o treinamento em oncologia e tenho também meu título de especialista ali. E eu fico muito encafifada, se você quer saber com sinceridade, com esse negócio de marcadores de câncer. Eu vejo muita gente, inclusive um amigo meu, médico, psiquiatra, ficar completamente apavorado porque apareceu nos exames dele os tais marcadores de câncer. Bom, para começar, a minha primeira pergunta é: o que são esses marcadores de câncer? Essa questão dos marcadores, ela é uma questão muito interessante, porque ela levanta para nós o problema do significado dos exames complementares. Isso é muito interessante. Hoje em dia existe uma certa banalização da medicina. A medicina, de certa forma, se banalizou em alguns aspectos, principalmente no tratamento, no atendimento de grandes massas de pessoas, em que não há um tempo adequado para a história, o exame físico, depois as decisões e a solicitação de exames. Então, muitas vezes, o exame entra como aquele que vai responder pelo diagnóstico. Isso é um erro. Exames não fazem diagnóstico. Nunca. Os exames podem corroborar diagnósticos clínicos que existem na medicina. A medicina é uma ciência antiga, extremamente bem desenvolvida e que tem critérios clínicos e conhecimento médico, que tem que ser garimpado pelo médico ao longo dos 6 anos de formação, mas ao longo das pós-graduações, das residências, enfim, dos treinamentos que se fazem depois. Até que o médico aprende aquela linguagem, aprende aquele ofício, aprende aquela profissão. E isso não é uma coisa simples. Os exames, eles, por mais específicos e por mais sensíveis que eles sejam, eles não fazem por si só o diagnóstico. Então, os biomarcadores, que são esses marcadores tumorais, não é? As pessoas têm a ideia de que é um exame que você faz e ele diz se você está com câncer ou não está com câncer. Não é isso. Os marcadores tumorais, a maioria deles, existem normalmente no organismo e são detectáveis no sangue, só que em níveis muito pequenos. Quando um determinado tumor que expressa aquele marcador tumoral ocorre no organismo, esse marcador pode subir. Pode. Não é que sobe. Pode subir. E pode se manter dentro dos níveis normais também, dependendo de uma série de fatores que vão desde a existência de proteínas que se ligam naquele marcador e anulam, a metodologia usada no laboratório, a hora que colheu o sangue, enfim, tem muita variável que pode interferir na expressão, no aparecimento daquele marcador tumoral.
certo? Existem vários para várias doenças, eu não vou ficar aqui me atendo a isso, não. E aí, a minha segunda pergunta é: como a gente deve encarar isso? É para ficar apavorado? Eu tenho um marcador de câncer no meu exame, quer dizer que eu vou ter câncer? É isso ou não? O que importa é que os marcadores tumorais somente têm valor desde que avaliados pelo médico que está cuidando daquele paciente. Esse médico tem a obrigação, por dever de ofício, ele tem a obrigação de saber quais são os marcadores e em que condições ele vai valorizar aquele nível, aquele valor que o laboratório mandar para ele. Então, os marcadores não são para as pessoas olharem e falarem: eu estou com câncer, ou meu câncer voltou. Não é isso. E as pessoas hoje, a coisa ficou confusa em certos aspectos, né? Então, o indivíduo pega o exame dele, lê o laudo do radiologista, por exemplo, ele acha que aquele é o diagnóstico médico dele. Não é. Aquele é um diagnóstico radiológico que pode estar certo e pode estar completamente errado, por uma série de motivos. Não que o radiologista seja ruim, muito pelo contrário. Ele tem um exame que mostra para ele algumas coisas, ele interpreta do jeito que ele pode, com as informações que ele tem. E muitas vezes é outra coisa completamente diferente, que só o médico cuidadoso, atencioso, culto, que conhece aquelas doenças é que pode interpretar, tá certo? Então, o marcador é a mesma coisa, não adianta a pessoa, eu quero, às vezes acontece, chega no consultório, doutor, eu quero que o senhor me peça os marcadores do moedor, eu falo, como? Não peço, eu explico, falo, não, eu não sou seu oncologista, não tenho nenhuma bola de cristal, e o valor desses marcadores é muito limitado para mim. Eu não, se você quer que alguém peça, vai procurar outro médico. Eu não peço. Né? Por quê? Porque não tem sentido nenhum eu pedir marcador tumoral para alguém que eu não estou cuidando, eu não sou oncologista dele. Né? E se não tem nenhum câncer e quer simplesmente fazer o exame para ver o que tem, eu também não peço. Eu explico para ele. E sou rigoroso nesse aspecto. Então, esses marcadores são importantíssimos desde que bem interpretados pelo médico assistente daquele paciente. Como exame solto por aí, como se faz hoje, eu vejo pacientes que vêm no meu consultório com 80 exames de laboratório solicitados, coisa que eu não tenho assim nenhuma ideia de qual seja a utilidade disso aí, em qualquer que seja o contexto clínico. Mas é moda e precisa tomar cuidado, tá bom? Meu querido Dr. José Reinaldo Walter de Almeida, muito obrigada por sua presença mais uma vez, ainda que à distância, aqui na nossa janela da Paulista, né, Filipinho, né, Elisabetezinha, e no nosso portal Saúde Livros. Um grande beijo para você, meu querido primo. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart.